Olá, eu quero agradecer a tua presença nesta palestra e dizer que eu fico muito satisfeita de poder contribuir, trazendo a minha experiência de mais de 10 anos na área de educação corporativa, formando líderes e jovens. Eu sou a Lúcia Otero, da TID Company, e quero lhes falar um pouquinho sobre a utilização do Canvas como ferramenta de ensino e aprendizagem. Mas antes de falar do Canvas, eu quero convidá-los a fazer uma visitação em algumas terminologias. A partir de Paulo Freire, que é um dos grandes nomes mundiais, não é? Na área da pedagogia, ele já dizia: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, veja da importância deste evento, de nós estarmos aqui trocando as nossas experiências para que a gente possa melhorar essa condição de criar possibilidades para a produção. E saindo de Paulo Freire, nós vamos então entender como essa aprendizagem, esse ensino, ele vai se formar no nosso cérebro. Em 1970, Paul MacLean desenvolveu a teoria do cérebro trino. E ele diz que, para que haja uma aprendizagem significativa, porque ela tem que ter um propósito, a pessoa tem que se sentir envolvida, esta aprendizagem tem que estimular três partes do cérebro. A primeira delas é chamada de cérebro reptiliano. Como o próprio nome sugere, ela é a parte do nosso cérebro primitivo. É lá que ficam registradas as nossas reações imediatas, que prepara a nossa musculatura para uma fuga, para uma força extraordinária, lá que ficam as nossas férias, né? Ficam guardadas. Na segunda parte do cérebro, nós temos o sistema límbico, e lá ficam registradas os acontecimentos socioemocionais, tudo aquilo que é prazeroso ou não, não é? E que mexeu com a nossa emoção. Então, o nascimento dos filhos, quando ele vai para a escola, os primeiros contatos, o primeiro namoro, o casamento, tudo que é registrado com emoção, com altos graus de emoção, ficam registrados nessa parte do cérebro. E no neocórtex, que é a parte, 80% do nosso cérebro está nesta parte, é o nosso chamado de cérebro racional, porque é lá que ficam registradas as nossas aprendizagens, aquilo que é prático e que é aplicável no nosso dia a dia. Então, o que lemos, o que fazemos, o que manuseamos, fica nesta área. Por isso que às vezes a gente tem uma lembrança de já ter visto, é porque está só neste universo racional. E ele nos diz o seguinte, que esta aprendizagem significativa só ocorre quando há uma sinapse, ou seja, uma conexão dessas três partes do cérebro. E assim a gente produz, então, um aprendizado com profundidade e que não vai ser esquecido porque fica registrado dentro da parte mais primitiva. Exato. Então, partindo desse princípio, deste desafio que tem que ser criado, nós chegamos então na metodologia do ensino construtivista. E ela foi startada por Piaget, né, inspirada nas ideias dele, e depois foram aperfeiçoadas com outros psicólogos e pedagogos, e ele já dizia nessa metodologia construtivista que o indivíduo ele tem que ser levado a ser o agente ativo, ele tem que ser despertado na sua curiosidade. E, portanto, quando ele participa ativamente nessa busca do conhecimento, ele está dentro de um contexto significativo. Então, veja como é tão mais simples, não é, do que a gente pode imaginar. O que nós precisamos fazer cada vez mais é oferecer ferramentas, ambientes desafiadores
e ajudá-los a perceber como aquilo vai fazer sentido, vai ter propósito na vida de cada um deles. E quando nós pensamos, então, em propósito, em fazer sentido, a melhor forma de trabalhar isso é reunindo informações gráficas que possam trazer alusões coloridas e significados mais curtos, abreviados, e uma das informações que nos são oferecidas são os mapas mentais. Então, Tony Buzan, que era um psicólogo inglês, também em 1970, a partir do estudo das nossas células cerebrais, ele identificou que existe um meio e que depois essa célula se ramifica. Então, ela tem ramificação secundária, terciária e daí por diante. E ele entendeu que, para que esses ensinamentos fossem fixados, nós deveríamos usar a mesma metodologia, o mesmo formato. Então, ele sugere um tema central, e deste tema central nós trazemos outras extensões que vão ser as aplicações, o contexto, tudo o que acontece em volta ou à volta daquele texto principal. Então, na imagem que nós temos aqui, nós temos um mapa mental que diz como é feita a rede hidrográfica. E isso fica muito mais simples de ser absorvido, porque é gráfico, é visual, tem cores, tem imagens e facilita a apreensão. Lembrando que mapas mentais são muito explorados para os estudantes que vão prestar vestibular ou concursos, porque eles têm que absorver um grande volume de conteúdo. E lançando mão dos mapas mentais, eles conseguem acelerar essa aprendizagem e fixar com mais segurança. Nós também temos aqui para outros estudos diversos. Exemplo aqui, um mapa mental em PNL, aplicação, quais os efeitos, o que se pretende obter. Então, quando nós criamos esse mapa mental, ele nos ajuda nessa absorção. E as empresas também já utilizam esses recursos. E foi a partir deste recurso de mapa mental que eu fui buscar quais eram os princípios fundamentais de aceleração da aprendizagem. E este material eu encontrei num livro chamado Super Training, que é um livro que foi lançado ano passado, com foco no treinamento corporativo. Contudo, ele se aplica totalmente no ambiente acadêmico, porque nós estamos falando de práticas de educação. E ele apresenta 7 princípios fundamentais. O primeiro que diz que a aprendizagem envolve corpo e mente. E eu posso assegurar, alma também. Porque nada acontece isolado. Nós temos que reunir essas condições, que é a conexão, da sinapse que nós temos que proporcionar no cérebro. O segundo princípio diz que aprender é criação e não consumo. Então, não adianta entregar um pacotinho pronto de matemática, de língua portuguesa, de filosofia ou de liderança, sem que este treinando, este aluno tenha participado da criação. Ele tem que ser envolvido, ele é um coautor daquele conteúdo. O terceiro aspecto diz que a colaboração contribui para a aprendizagem. Isso é muito válido. Se não houver a colaboração, um ou dois vão sobressair-se por ter mais facilidade dentro daquele contexto e os demais ficarão desestimulados. Quando nós usamos a formação contributiva, aquele que tem mais vai transferir esse conhecimento para aquele que aparentemente tem menos, mas aquele que tem menos, ele pode ter um olhar mais cuidadoso, ele pode trazer uma percepção que ainda não foi notada e que pode agregar muito dentro de um trabalho. Então, essa colaboração sempre vai contribuir para a aprendizagem. O quarto aspecto diz que a aprendizagem ocorre simultaneamente em diversos níveis, porque ela é multissensorial. Ela ocorre visual, auditiva, sinestésica, não é verdade? Então, nós temos que explorar todos esses recursos. O quinto item nos diz que a aprendizagem acontece com a prática. E é isso que nós temos efetivamente feito. Toda vez que nós apresentamos um conteúdo,
Logo na sequência, nós sugerimos um exercício, que pode ser através da apostila, um exercício em sala de aula. Quanto mais houver a prática, melhor será a consolidação daquele conhecimento, principalmente se ele estiver linkado com a utilização no ambiente hoje, como aquele conceito impacta para ele hoje. O sexto princípio diz que emoções positivas melhoram muito a aprendizagem. Então, ao invés de nós focarmos nos erros, nós vamos elogiar e incentivar os acertos. E aí entra a PNL, não é? Favorecendo um ambiente motivador, desafiador, propício para essas experiências. E sempre enfatizando as conquistas e ajudando-os a melhorar nesses aspectos. E sétimo princípio, o cérebro absorve informação instantaneamente e automaticamente. Então, a aprendizagem ocorre em todo momento, em todo lugar. Quando nós estamos na rua, o outdoor, os sons, uma pessoa falando ao nosso lado, quando estamos nos nossos círculos sociais e de amizade, nas redes, uma criança próxima dos pais e de adultos. Então, o cérebro, ele vai registrar automaticamente. Agora, se tiver essa conexão, e quanto mais real for essa experiência, melhor será a fixação desse conteúdo. Então, isso tudo vai acelerar esse processo de aprendizagem. E é considerando esta aceleração necessária que nós temos buscado, então, as novas ferramentas, principalmente na tecnologia. Porque o nosso público, tanto alunos quanto treinandos no ambiente corporativo, estão conectados. Todos eles têm os seus smartphones, tablets, todos eles querem participar de ambientes interativos, eles querem participar de jogos corporativos, jogos empresariais, e nós podemos inserir o Canvas nesse ambiente, porque ele pode ser suportado numa base, por exemplo, como o Google Drive, ou você usar no Flipped Class, que é a classe invertida, sugerir que eles pesquisem o conteúdo, preencham um Canvas, que você pode ajudá-los a fazer, sugerindo um template, que é o formato, e depois fazendo essa contribuição em sala de aula. Então, vamos para o Canvas. Mas antes de ir para o Canvas, eu quero fazer uma provocação. Porque o que eu vou contar sobre o Canvas é uma revisitação de algo que você já sabe. Então, eu trouxe esta frase de um poeta e educador chamado Virgílio Ferreira, que é português. E ele diz assim: o que mais importa não é o novo que se vê, mas o que se vê de novo no que já tínhamos visto. Então, temos que considerar que a internet, essa realidade virtual, ela ainda não é acessível no nosso país para todo mundo. Nós temos que lembrar que há regiões que nem todo mundo tem acesso a computador, que a frequência, a qualidade da internet é ruim. Então, vamos lançar mão dessas ferramentas mais físicas mesmo. Passe a usar papel, quadro, flipchart, enfim, EVA. Tem uma série de recursos que nós poderíamos usar. E o Canvas vai proporcionar essa experiência para vocês. Então, o que é Canvas, finalmente? Muito bem, a palavra Canvas significa quadro, tela. E ela surgiu a partir de um estudo que um suíço verificou que os documentos para apresentar um negócio, uma ideia, que é chamado plano de negócios, que toda vez que um empreendedor quer abrir um negócio, quer prestar um serviço, e ele precisa de investimentos, precisa de parceiros, ele precisa que uma instituição financeira abra o crédito para ele, ele tem que apresentar esse plano de negócios. Porque é neste plano que ele vai dizer o que ele faz, para quem, quanto vai custar, qual é o prazo para retorno, que tipo de recursos ele precisa dispor para convencer os investidores a investirem naquele negócio.
Só que esse é um documento muito extenso, ele chega a ter até 120 folhas. E nós sabemos que hoje em dia é muito difícil a gente ter tempo para tanta leitura. Então, este Canvas, que era um documento escrito, longo, foi estudado para ser um quadro. Então, Canvas, tela, quadro, que contemplasse 9 blocos que trouxesse as principais informações deste conteúdo. O que vale ressaltar é que o quadro Canvas não substitui o plano de negócios. Ele continua sendo exigido e tem que ser cumprido. O que é feito? O Canvas oferece uma visibilidade imediata e mais agradável. Então, nós vemos que, a partir desse estudo que Alex Osterwalder fez, era um suíço, ele elaborou esse quadro. E esse quadro ele tem uma coerência, ele tem um segmento para ser preenchido. Então, são 9 blocos que trazem palavras-chave e imagens para ajudar na compreensão. E ele sugeriu que isso fosse preenchido de forma colaborativa e até com post-it, que são aqueles papéis que nós fixamos e que podem ser removíveis. E por que ele sugeriu? Porque tudo é muito dinâmico. O negócio, como eu vejo hoje, daqui 6 meses pode sofrer alterações. Ou alguém tem uma ideia que possa ser agregada naquele plano. Então, quando nós trabalhamos com esses papéis removíveis, nós podemos atualizá-lo de forma bem dinâmica. E quando nós trazemos os princípios do Canvas, fica então muito fácil de nós entendermos essa aplicação. Primeiro, ele é visual. Ele trabalha com imagens, os blocos podem ser coloridos. Ele é colaborativo, ele permite que várias mentes possam contribuir para preencher esses blocos. Ele trabalha por agrupamentos, tem que haver uma sequência lógica daquela exposição. E ele usa de simplificações, palavras-chave, imagens que nos remetam àquele conteúdo desejado. E é isso que o Canvas é. Então, um quadro preenchido de forma ordenada e que ofereça essa atratividade visual. Nas empresas, eles já fazem uso de muitas ferramentas gráficas de imagem que ajudam na gestão, principalmente para a implantação e identificação das boas práticas. Exemplo disso é o PDCA, o 5W2H, análise SWOT, são gráficas, não é? E o Canvas, então, também já faz parte do ambiente corporativo. Nós temos aqui o modelo do Canvas para equipes. Quando se tem que tomar uma decisão em equipe, elege-se o tema, os envolvidos, qual é o processo, o passo a passo, quais os recursos que serão necessários, quais são os obstáculos ofensores que nós temos naquela atividade e qual é a meta que nós queremos alcançar. E isso colocado num quadro, você chama uma equipe, o gestor chama a sua equipe e vai decidir com eles quais os passos podem ser tomados. Isso facilita a contribuição de cada um, mesmo daqueles que aparentemente são mais quietos ou mais tímidos, mas que podem trazer esse olhar precioso. Vemos um outro modelo para a aplicação do feedback. O gestor pode convocar os seus liderados, identificar as competências necessárias para aquela atividade e medir com que grau de intensidade este liderado já apresenta esta competência, verificar quais são os seus pontos fortes, elogiar, identificar os pontos a melhorar e sugerir ações de melhoria. Então, desta forma gráfica, fica muito mais simples aplicar um feedback. Nós temos também o feedback, o Canvas aplicado em carreira. Hoje, o coaching se utiliza muito desta ferramenta para os profissionais que querem melhorar a sua performance, ou querem mudar a sua carreira, ou iniciar uma carreira. Então, ele identifica o seu estado atual, todo um caminho que ele vai ter que percorrer para chegar no estado desejado. Então, quem são os meus apoiadores? O que eu devo fazer para alcançar? Quem é o meu modelo? Isso já foi feito? Quem é o meu modelo? O que eu ganho com isso? O que eu posso perder com isso? Então, é um quadro que dá uma análise ampla
de fácil visualização e preenchimento. E fica muito mais fácil de conversar assim. E quando nós vamos, então, para o ambiente da educação, nós temos os nossos modelos de plano de aula. E esse modelo, ele também pode ser levado para o Canvas, de uma forma muito dinâmica, que outros docentes, ou professores, ou instrutores, possam participar dessa confecção deste modelo. Usando o mesmo critério, façam num formato maior, ou façam colocando um template lá no Google Drives. Você abre o compartilhamento, as pessoas vão inserir informações que poderão ser úteis. E isso é viável. Eu trago para vocês um exemplo. Eu pedi a uma colega, que é docente, que aplicasse esse conteúdo. E ela aplicou aqui para uma aula de filosofia. Fala sobre a síndrome de Hulk. E ela cumpriu o passo a passo, nós fizemos juntas, e ela achou que é muito mais interessante porque estimula a pensar que outros recursos eu posso utilizar, além daqueles formais. Que outras informações eu posso agregar, além daquela matéria que está determinada no programa. Ele me dá amplitude. Que parcerias que eu posso fazer com outras disciplinas para que esse Canvas seja efetivo? Fica muito mais fácil de trabalhar, não é mesmo? E é isso que eu quero apresentar a vocês como metodologia de ensino e aprendizagem. Vamos ver uma outra preenchida para uma aula de língua portuguesa, vícios de linguagem. Segue o mesmo critério. O que eu devo explanar, quanto de conteúdo eu devo ter, qual é o perfil dos alunos, para que grau de turma eu vou dar e que nível de profundidade de informações, complexidade, não é? Quais os facilitadores que eu tenho, quais os recursos que eu ainda deverei buscar. E posso pedir que outros docentes, outros instrutores, colaborem no preenchimento desse Canvas. Mas aí você me diz, Lúcia, e na parte do treinando? E na parte do aluno? Você pode criar um template e pedir que ele preencha. No Flipped Class, você dá um tema, peça que eles pesquisem, tragam um Canvas preenchido para vocês discutirem em sala. Outra ideia bacana, quantas vezes a gente tem que sugerir que eles leiam o livro e façam um resumo do livro? E por que não um Canvas? Que eles possam fazer com imagens, trazendo os personagens principais, qual é o contexto, onde ocorria, em que época, se fosse hoje, como aquilo seria, traçar um paralelo. É muito mais dinâmico e divertido. Então, o que eu trouxe para vocês é isso. É uma ferramenta que pode estar no ambiente virtual, mas se ainda não estiver, você já pode aplicar efetivamente no dia a dia. Desenhe no teu quadro, desenhe no Flipchart, desenhe na cartolina, crie os grupos para trabalhar os temas, e você vai ver que esta forma de aprendizagem será muito mais lúdica e efetiva para aqueles que estarão envolvidos. Dicas para vocês. Para quem quiser conhecer mais sobre o Canvas para negócios, existe no site Movimento Empreenda um vídeo tutorial que dá o passo a passo e também o aplicativo para você baixar para o celular ou tablet. Então, você pode ter esse modelo dinâmico no seu celular e fazê-lo quantas vezes for necessário e pedindo interação, às vezes, com um colega, compartilhando. O Sebrae também oferece este mesmo modelo e também as ferramentas para aplicativo de celular ou tablet. E para você, educador, e para você, instrutor, nós da TD vamos te ajudar. Nós queremos que você visite a nossa página, vá até lá e curta. A nossa página é TD in Company, lá no Facebook. E, se você preferir, fale conosco. Poderemos te ajudar a visualizar o teu tema dentro de um Canvas. É só escrever para contato.tdincompany@gmail.com e nós teremos o maior prazer em te ajudar. Vou me despedindo por aqui, deixando este último
essa última frase, que eu também tirei lá do livro Super Training, que diz assim: você é criador da sua própria experiência. Como docentes, instrutores, nós também temos que inovar na nossa metodologia, nas nossas experiências de ensino, de didática, de ferramentas. Mas, mais do que isso, é criar novas experiências para os nossos treinandos e para os nossos alunos. A nossa responsabilidade é levar a tecnologia assim para dentro da sala de aula, porque é o professor que inova, é o professor que traz essa atribuição. E eu desejo que vocês possam fazer isso muito bem feito, de forma efetiva, e que vocês colham muitos frutos desse trabalho de vocês. Eu deixo aqui expresso os meus votos de sucesso a cada um de vocês. O meu muito obrigada por estarem aqui comigo e que vocês sigam fazendo o seu melhor e que em breve eu possa voltar a vê-los. Um abraço para todos e muito sucesso.